Atos capítulo 7, segunda parte do versículo 2 até o versículo 8. Vamos ler só o que está no roteiro, tá bom? Vamos juntos ler. Fala assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão e lhe disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou, 8 dias depois do seu nascimento. Amém? Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar? A gente está estudando aqui desde agosto de 2017, livro de Atos. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, né? Como a gente já viu, esse não foi um nome que Lucas deu a ele, mas é um nome que foi colocado, e é muito interessante. Esse nome, ele fala dos Atos dos Apóstolos. Alguns achariam melhor chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, mas Atos do Espírito Santo que ocorreram por intermédio dos apóstolos. Então, esse livro tão lindo que a gente está estudando, e desde agosto de 2017 a gente está aqui começando, estamos no capítulo 7, na verdade. Esse livro aqui, que Lucas relatou, e ele relatou aqui esse discurso do Estevão. E Estevão, no seu discurso diante do Sinédrio, ele vai falar sobre Atos, mas não os Atos dos Apóstolos. Ele vai falar sobre Atos de alguns personagens do Antigo Testamento, na fala dele. Então, ele vai falar sobre os Atos de Abraão, de José e de Moisés, mais especificamente. E hoje a gente vai pensar um pouquinho nos Atos do patriarca Abraão. Então, que a gente colocou ali no roteiro, essas palavras aqui que a gente pensou, desses 7 versículos, estão ali. E dentro dessa visão de Atos, ok? Estevão falando de Atos de Abraão. Pergunta, na leitura do texto bíblico acima, quais os atos que Deus desafiou Abraão a ter? Quais os atos que Deus desafiou Abraão a ter? Dá uma lida, uma relida se quiser, e veja ali quais os atos, as ações, né, os desafios que Deus colocou para Abraão, né? Dá uma lida ali e vai escrevendo algumas respostas ali. Depois você vai compartilhar com as pessoas ao seu lado quais os atos que Deus desafiou Abraão a ter. Qual que é o sentido da gente estudar Atos dos Apóstolos? Qual é a razão que a gente está estudando hoje os Atos de Abraão? Porque a gente entende que se Deus deixou isso na palavra dele, essas histórias, é para que isso seja aplicado onde? Na nossa vida. Esse é o sentido. A gente não está aqui para estudar história só. Quando a gente olha para a Bíblia tem história. Mas a Bíblia tem história com um propósito. A Bíblia tem
História com o propósito não só de informar, mas de nos dar lições para serem aplicadas à nossa vida. Então, todo o tempo que a gente está estudando aqui, esses são atos que devem nos inspirar a termos atos semelhantes, atos dentro desses mesmos princípios. Então, não é uma história desconhecida, mas é uma história sempre empolgante, que o Espírito de Deus sempre usa para falar comigo, e eu acredito que com você. Sempre que eu leio a história de Abraão, meu Deus do céu, Deus sempre fala comigo. Aqui está a história de Abraão. Então, quando Deus disse a Abraão, para o quê? Isso está na cara, sair, né? Para sair da terra dele e partir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Isso se constituiu em um grande desafio. Desafio de uma caminhada em fé. De uma caminhada em fé. Que idade? Com que idade Deus deu esse desafio a ele? 75 anos de idade. Né? Quantos aqui tem menos de 75 anos? Deixa eu ver, levantar a mão. A maioria. Né? Não vou perguntar quem tem mais. Né? Mas, enfim, independe da idade. Independe da idade. Em primeiro lugar, ele teria que sair da sua terra. E essa saída da terra falava, sabe, isso significava renunciar a uma rotina segura. Eu não sei você, mas eu sou desse tipo, eu sou da rotina segura. Né? Eu gosto dos mesmos caminhos. Hoje eu uso caminhos diferentes por causa do Waze. O Waze manda num lugar diferente, daí eu vou. Certo? Mas, não fosse isso, enfim, eu sou esse cara da rotina segura. Né? De ir, sentar no mesmo lugar, enfim, eu gosto de rotina. Certo? Da rotina segura. Ele tinha uma rotina, 75 anos de vida, gente. Então, ele conhecia cada metro quadrado do lugar onde ele habitava. Quando a gente anda dentro do que a gente conhece, isso dá uma sensação de segurança. No entanto, Deus tinha um espaço maior para o Abraão. Mas para ele conhecer e conquistar esse espaço maior, era necessário ele sair do espaço atual, era necessário ele sair do habitual, do comum, do que é chamado também da zona de conforto. E muitas vezes é aí que a gente está na nossa zona de conforto. A gente já conhece tudo, conhece o esquema, conhece os lugares, conhece os procedimentos, é assim, sabe, isso é confortável, Deus chama esse homem aos 75 anos para que ele saísse dessa zona de conforto. Se Deus chama com 75, chamou Abraão com 75, ele pode chamar eu e você. E sim, pode. E se tiver mais de 75, ele também pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, Ele tem planos, Ele tem esses pensamentos para a vida de cada um que se dispõe a servi-lo. Quem aqui se dispôs a servir a Deus? Acho que todos, não é? Quem está aqui no TCL? Está nessa. Né? Você se dispôs a servir a Deus. Mas muitas vezes isso que Deus quer
o que Deus sonha para nós, necessariamente não é o que nós sonhamos. Os planos de Deus necessariamente não são os nossos. Não são os nossos. Já não é. Já não é. Ela não é a minha esposa. Ela disse que, né, os planos de Deus não são exatamente os dela, né? Mas são de Deus. O que a Bíblia diz? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também, isso é Deus falando, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:9. É Deus falando. O que Deus quer é sempre o melhor. Sempre o melhor. O que Deus quer é o melhor. Porém, isso não quer dizer que será o mais fácil. Não quer dizer que será mais fácil. E geralmente o melhor não é o mais fácil, não é? Geralmente o melhor não é mais fácil. Geralmente o melhor custa mais caro. Então, geralmente é isso, gente. Geralmente o melhor não é o mais fácil. Quantos que são pais aqui e que vocês querem o melhor para os seus filhos? Quantos? Sabe? A gente quer o melhor para os filhos. Mas às vezes, quando a gente coloca nosso desejo para os nossos filhos e diz que é melhor, o que eles respondem? É muito difícil. Então, o melhor, geralmente, não é o mais fácil. Não mais fácil. E, às vezes, enfim, a gente tem os nossos sonhos e não é errado a gente ter os nossos sonhos. A Bíblia diz que o coração do homem, o que ele pode fazer planos. A Bíblia não diz que ele não pode fazer. Diz que pode. Mas daí tem uma conjunção adversativa. Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Pode fazer. Pode ser que os meus planos aconteçam, pode ser que não. Pode ser que os meus estejam alinhados com os de Deus e pode ser que não. Pode ser que sejam só meus. E necessariamente não são ruins, às vezes são bons, são nobres os planos. Mas, enfim, não está errado, não está errado. A gente tem sonhos, tem os planos, vamos colocá-los diante de Deus. Contudo, é isso, necessariamente esses não são os de Deus. Tem vários livros aí de autoajuda, corra atrás dos seus sonhos, em não sei o que dos seus sonhos, e realize os seus sonhos. Ok, veja bem, eu até não vou dizer que não haja algo bom lá, não, tá? Não estou necessariamente condenando. Confesso que, enfim, nesse tipo de literatura, muitas vezes tem muito perigo ali. Mas, enfim, os nossos e os de Deus. Então, o que aconteceu aqui? O cara estava com 75 anos, ele não estava sonhando com... Não era o dele, mas foi Deus que veio e começou a agir lá. Ele ouviu Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para nós. Se Ele nos desafiar a sairmos de alguma espécie de zona de conforto espiritual, ministerial, profissional, qualquer outra área da vida, se Ele está indicando, se Ele está desafiando, não deixemos de aceitar tais desafios. Não deixemos de aceitar
aceitar tais desafios. E agora uma pergunta: quais são os desafios que Deus tem colocado diante de você? O que Deus tem falado a você? Quais são os desafios? Na história da vida, quais são os desafios que Ele que Ele colocou para você? Você os aceitou ou você os rejeitou? O que Deus tem te desafiado hoje? Eu creio que o Espírito Santo está nos falando sobre isso hoje à noite. Eu creio que Ele está fazendo essa pergunta está nos fazendo essa pergunta hoje. Quais são os desafios? O que Deus tem dito? É lógico, quando eu digo isso, eu digo com muita responsabilidade. Deus tem que ser de Deus, não pode ser, enfim, fantasia minha, não. Deus, eu estou falando de Deus. Isso é essencial que se entenda. O que é que Deus tem colocado diante de você? A ordem divina para Abraão sair era sair. No entanto, Deus não lhe dissera para onde ir. E aí muda tudo. Complica mais ainda. A situação fica mais, humanamente falando, mais difícil ainda. O que é que ele ouviu? Ele disse: saia, em primeiro lugar, saia, e vá para a terra que eu irei, está no futuro. Saia e vá para a terra que eu irei lhe mostrar. Deus não disse: olha, vá para aquela terra. Deus não mostrou. Em primeiro lugar, Ele mandou sair. Ele disse: saia e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão só conheceria o seu destino, se primeiramente saísse da sua terra, pois o futuro lhe seria revelado a partir de uma caminhada em obediência. Então as palavras são destino, revelado e obediência. Abraão só conheceria o seu destino se primeiramente saísse da terra. O futuro lhe seria revelado a partir de uma caminhada em obediência. O destino a Abraão foi revelado na caminhada. Não foi revelado com antecipação. Primeiro saia que eu vou lhe mostrar. Mas de que jeito que foi isso? Não sei. Mas eu fico imaginando aqui, certo? Ele diz lá para a sua família, lá para os seus servos: pessoal, vamos levantar acampamento que nós vamos nos embora daqui. Ah, é? Onde vamos? Não sei. Vamos sair. Eu imagino que tinha ali uma rota normal de saída, né? Embora. Ele começou a ir. E, de alguma maneira, ele começou a ir e foi indo, e Deus foi guiando, foi dirigindo, foi conduzindo a vida desse patriarca. Então, ele foi simplesmente obedecendo. O comum a todos nós é que, ao sairmos, nós já saibamos qual é o nosso destino. Enfim, eu gosto muito de navegador, né? Gosto muito porque eu coloco o endereço, ele diz até que horas eu vou chegar, quantos minutos eu vou levar. Gente, é bom, sabe? Isso me dá um conforto. Mas não funciona assim com Deus. Não funciona assim com Deus. A caminhada de alguém que se dispõe a servir a Deus não vai ser assim, sempre sabendo o destino. Não estou dizendo que Deus nunca fale. Às vezes Ele diz. Né? Enfim, no caso, Deus veio a Jonas e falou: Jonas, vai para Nínive. Né?
Mas ele não foi. Enfim, depois foi, né? Depois de sofrer e tudo mais, acabou indo. Mas, sabe, de maneira geral, Deus não conta tudo o que vai acontecer na nossa vida. Ele não vai dar todos os detalhes lá do destino final. Ele não vai contar o que vai acontecer no percurso. Sabe por quê? Porque se ele contasse tudo o que ia acontecer no percurso, a gente ia dar uma de Jonas, quem sabe. Porque se ele contasse, a gente ia saber que ia acontecer isso. Não. Não posso. Não vou. Não tem como. Então, sabe, ele não conta tudo. Ele tem as razões dele, e ele é Deus, ele tem o direito de não contar. E ele sabe por que ele não conta tudo. Então, a gente tem que sair. Vida cristã requer fé. E fé, humanamente falando, envolve riscos. Hoje a gente falou de risco aqui. Humanamente falando, envolve risco. Porém, de acordo com a visão bíblica, essa é a maneira mais segura de se viver. É dessa maneira que a gente vai ser levado aos lugares que Deus tem para nós. E os lugares de Deus são sempre os melhores. Mas nós já vimos que o melhor nem sempre é o mais fácil. Mas que são os melhores, são. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que pensa, Deus sabe o que diz. Ele é sabedor de todas as coisas. De todas as coisas. Essa caminhada. Outros detalhes. Aqui que a Bíblia diz. Ela fala que, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma. E é muito interessante isso que o Estevão está dizendo aqui. Vini, dá um destaque aqui. Tá? Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma. Seus descendentes. Abraão não tinha filhos, mas Deus o faz contemplar um futuro diferente da realidade que ele vivia no presente, que esse homem de Deus, que esse patriarca vivia no presente. Ele tinha uma realidade do presente. Deus muda isso. O Senhor queria que ele visse, é a palavra da lacuna, que ele visse o que ainda não existia, é outra palavra. O Senhor queria que ele visse o que ainda não existia. Deus lhe dera uma fotografia do futuro. Uma visão que conduzisse, veja bem, o comportamento de Abraão a partir daquele momento. A visão de Deus tem que mudar o nosso comportamento. A gente tem que se comportar de acordo com a visão que Deus tem dado. Nós temos que ajustar os nossos comportamentos de acordo com a visão que Deus tem nos dado. Isso fala da vida pessoal, da vida familiar, da vida profissional, da vida acadêmica, da vida ministerial, da vida como igreja. Nós precisamos ajustar. Ouvir o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está conduzindo. Onde Deus está movendo, o que Deus está falando do futuro? É isso que a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Então, Deus nos dá uma visão. Um sonho no nosso espírito. Algo para alcançar, uma caminhada para se caminhar. Ele não nos dá todos os detalhes, na maioria das vezes,
E a gente tem que ir nessa caminhada em fé. E Deus não deu o caminho, mas Ele disse, tua descendência. Ele não tinha nem filhos. Esse homem que tinha 75 anos e não tinha filhos, ele não se via mais com filhos. Isso é natural. Mas Deus muda isso. Deus fala de descendência. O que Deus queria que ele fizesse? Que ele começasse a ver diferente. Nessa questão de visão, veja bem, o que Deus fez? Ele falou, Abraão, sai para fora da tenda e olha, vai contar as estrelas do céu. Daí ele começou, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 50. Não dava, começava de novo. Daí ele falou, Deus não dá para contar. Deus disse, assim vai ser a sua descendência. Deus deu uma visão de futuro. Era uma espécie de fotografia, então ele tinha que olhar para as estrelas que não podiam contar, que ele não podia contar. Deus disse, é assim que vai ser a sua descendência. Deus falou, Deus, Ele já prometeu. Eu fico pensando que Abraão pensou, oba, Sara, vamos lá, né? Agora a coisa vai acontecer, né? O ano que vem, assim? Não. Anos se passaram. E Abraão é chamado de o pai da fé. Você sabe o que me conforta? É que a fé desse pai da fé também não foi absolutamente perfeita, não é? Enfim, houve um momento lá que a Sara titubeou e diz, olha, Abraão, acho que a gente interpretou errado o que Deus disse, acho que não é bem assim, olha, você vai pegar minha serva e vai ter filho com ela. Vou ter filho. Que encrenca que até hoje está aí o resultado dela. Não é que Deus diz uma coisa e é no dia seguinte, às vezes tem todo um processo. Esse pai da fé, houve um momento que nesse processo até ele deu uma balançada, não foi absolutamente perfeito na fé, mas ele retomou. Deus nos desafia a acreditar em muitas coisas e às vezes no processo as coisas parece que não vai acontecer, mas sabe, mas o Espírito Santo está ali falando, incentivando, vai lá, não desista, vai acontecer. E daí pode ser que a gente dá umas desanimadas, mas daí a gente levanta, retoma e continua. É assim que tem que ser. Continua vendo, não deixa de ver. Olha, lembra lá, ó as estrelas, ó o que eu te prometi. Não deixa de caminhar. Vai indo que eu vou mostrando o caminho para você chegar lá. Vai indo. Deus, Ele fala agora sobre o futuro para que comecemos a viver segundo esse futuro agora. Repito, Deus fala agora sobre o futuro para que comecemos a viver segundo esse futuro agora. Ele tinha que começar a se ver assim. Tanto é que Deus muda o nome dele. Você não vai mais se chamar Abrão, mas Abraão, que quer dizer pai de nações. Mudou o nome de Sarai para Sara. O comportamento começou mudando o vocabulário também. Hoje aqui Deus nos falou alguma coisa disso, né? Até estou pensando nisso agora, dessa coisa do não posso.
Então, comportamento tem que começar a mudar agora. Temos que começar a mudar o comportamento em função do que Deus tem falado a respeito do futuro. Do futuro, certo? É muito interessante. Há um homem aqui, esse Tony Hunt, ele falou: se você não vir antes de ver, nunca verá. Muito interessante essa frase dele aqui. Se você não vir antes de ver, você nunca verá. O que ele quer dizer? Antes nós precisamos ver com a fé, com a alma. Eu tenho que ver isso antes, então se você não vir, antes de você ver, você nunca verá. Ou seja, para a gente ver fisicamente acontecendo, antes a gente tem que ver em fé. Se a gente não ver em fé, nós nunca veremos isso se materializar, acontecer. Antes de ver com os olhos da fé, nunca veremos com os olhos físicos. O que diz Hebreus? Segundo Hebreus 11:1, a fé nos faz esperar. Você está esperando por alguma coisa, você está esperando porque tem uma expectativa lá dentro, você está esperando porque está vendo alguma coisa na sua alma. A fé nos faz esperar, ou seja, ver o que ainda não enxergamos com os olhos físicos. E aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. O que as Escrituras nos dizem sobre o nosso futuro? Aqui eu estou falando em primeiro lugar de Escritura. E o que a Bíblia diz sobre o nosso futuro, a gente tem que ler e tem que sonhar com isso. Você imagina o céu? Você está sonhando com o céu? Você já sonhou com o céu? E esse sonho que eu estou dizendo, não dormindo, mas acordado? Enfim, às vezes eu fico imaginando o céu, né? Dentro do que a Bíblia nos diz, né? Alegria, ruas de ouro. Enfim, eu fico imaginando com uma gloriosa presença. No céu vai ter muita música, vai ter muita adoração. Enfim, o que a gente faz de alguma maneira em culto é tentar reproduzir um pouquinho do céu aqui. Mas, enfim, o que a Bíblia fala sobre o nosso futuro? Eu estou passando uma luta hoje, um desafio. Mas o que a Bíblia diz que vai acontecer no futuro? Ela diz que eu vou vencer. Daí a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que a Bíblia está fazendo? Ela está nos dando uma fotografia do futuro. Ela nos dá, e quando a Bíblia diz isso, ela nos dá espaço para uma imaginação santificada. Ela diz, isso é para eu imaginar, para eu sonhar com isso. E isso deve me dar esperança, isso fortalece a minha caminhada de fé. Isso me fortalece. O que a Bíblia fala, o que Deus nos tem dito agora sobre o nosso amanhã? Eu falo em termos de Bíblia e talvez algumas coisas que Deus já tenha colocado no nosso coração e nos falado alguma coisa sobre esse amanhã que necessariamente não é exato. Saia que eu vou te mostrar. Vai ser na caminhada, mas tem um amanhã lá. Tem uma terra, tem um alvo para ser alcançado. Ok? O que as Escrituras dizem, o que Deus tem dito. E agora, uma outra pergunta importante. Temos vivido e nos comportado em nosso hoje de acordo com o que Deus tem dito sobre o nosso futuro?
Nós temos que viver, ok, não estou negando o presente, tem que viver o dia a dia, tal, mas o nosso comportamento tem que contemplar o futuro. Quando você olha para a sua vida, ministério e eternidade, o que você vê? O que você está vendo? O que você enxerga para a tua vida? O que você enxerga para a tua vida, para a tua família? O que você enxerga na tua vida espiritual? Com o que você sonha espiritualmente? Tudo que eu sonho espiritualmente, eu oro. Eu oro todo dia. É o que eu estou vendo, sabe? É isso. Eu procuro me comportar e falar de acordo com esse futuro. Com esse futuro. O que você vê? Não tem linha ali para você escrever, mas eu queria que talvez, lá na tua casa, você e o Espírito Santo refletissem sobre isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente também vai perceber que Deus é um Deus de aliança. E aqui nessa passagem da Escritura, nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com esse patriarca Abraão, da circuncisão, que era a remoção do prepúcio, a pele que cobre a glande do órgão sexual masculino. Esse homem idoso pegar uma rocha, uma pedra afiada e cortar-se, circuncidar-se. Isso significa dor, disposição. Essa prática foi estabelecida na descendência hebraica. Todos os meninos no 8º dia de vida eram circuncidados. Isso é aliança. Aliança é pacto, é compromisso. E o Estevão está falando aqui, Lucas relatando, entre os atos do patriarca, que teve a fé, o sair, o ver o invisível, o se comportar de acordo com o que foi estabelecido no futuro, ele está falando de aliança. Quando a gente está falando aqui de ver o futuro, gente, eu não estou falando de poder da mente, de poder do pensamento positivo, visualizar. Não. Nada disso, isso é besteira. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de fé. Sabe, para a gente ver e alcançar isso, não é só querer, não é só ter boa vontade e tal, tem que estar em aliança, comprometimento com Deus. Não adianta eu ver um monte de coisa, acreditar num monte de coisa, ler a Bíblia e vai acontecer, mas se eu não tenho compromisso com Ele, eu não ando com Ele, eu não obedeço, então eu posso sonhar à vontade, posso receber 1000 profecias, 50 visões. Ei, se eu não tiver em aliança, não vai acontecer. Eu recebo de Deus quando ando com Ele, quando tenho compromisso com Ele. Vida com Deus não é oba-oba. Eu vivo do jeito que eu quero e Deus vai ter que me dar o que eu quero. Não! Esqueça! Eu tenho que viver do jeito que Ele quer. Quando eu vivo com Ele, do jeito que Ele quer, em comprometimento, em aliança. Isso às vezes vai causar dor em nós, porque a gente tanto quer determinada coisa. E daí a gente tem que renunciar àquilo. E Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Isso é aliança. A aliança é renúncia. É renúncia. Renúncia das duas partes.
Deus é um Deus de alianças, Ele fez alianças com o homem. E daí, a nova aliança foi em Jesus. E Deus é que paga o maior preço da aliança. Ele entregou o filho dele, que era perfeito, santo, ele diz, negue-se e siga-me. Aliança é isso, aliança fala de renúncia. Tem gente que casa e não quer renunciar a nada. Tem gente que casa e quer que o cônjuge satisfaça todos os seus desejos e viva do jeito que ele quer. E faça as coisas que ele gosta. Quer que o cônjuge seja como ele é. E ele não cede nada, é o outro que tem que ser como ele quer, do jeito... Ei, não dá certo isso. Casamento é aliança, e aliança envolve renúncia. E renúncia dói. Se a gente tiver fé, for sonhador, mas não tiver aliança, vai ser utopia. E não vai acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente nunca vai perder. No final das contas, quem mais vai ganhar, de longe, em uma aliança com Deus, somos nós. Somos nós. Quando alguém entra em aliança com Deus e é fiel a ela, a essa aliança, mesmo que muitas coisas conspirem contra esse pacto, contra essa aliança, essa pessoa que for fiel à aliança vai ser grandemente recompensada. Que a nossa vida, que em nossa vida, melhor dizendo, sejam encontrados os atos de fé que a gente já conversou. O ato de ver o invisível, mas tem que ter aliança. Tem que ter comprometimento. Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, os atos desse patriarca. Atos que nós temos que ter. E esse patriarca abençoou o mundo. Por intermédio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E envolveu tudo isso. Deus quer abençoar você, mas sabe, Ele não quer só te abençoar, Ele quer fazer de você uma benção. E a gente tem que enxergar isso, tem que ver isso, e tem que ter compromisso com esse Deus. Fica em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você. Gente, semana que vem, na seguinte, dois TCLs muito especiais. Pastora Jane Camargo vai estar aqui. E serão 2 aulas essenciais para toda a liderança da primeira igreja. Deus tem colocado no coração dela um assunto, uma visão, e ela vai compartilhar. Venha com a sua liderança, venha com os seus GPs. Não deixe de vir aqui. Somos gente comprometida. Somos o povo da aliança.